Olá, galera. Aqui é o Mike Duque. Se você deseja mais informação e está faminto por Deus, me segue nas redes sociais. Valeu! Mas o que eu queria falar com vocês hoje é uma coisa que vai trazer talvez um pouco de incômodo, para variar. 2 Timóteo capítulo 4, eu queria começar lendo com vocês. E eu preciso deixar assim algumas coisas claras antes, porque eu sou às vezes mal interpretado, então eu preciso explicar uma coisa antes da gente começar. Perdão, é 1 Timóteo 4. Perdoe. É muita coisa, né? Muitas letras me fazem delirar. O Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, sobre a influência de hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça. Então, Timóteo está recebendo uma advertência de Paulo, seu pai na fé, de que nos últimos dias as pessoas iriam se desviar da sua fé, porque elas iriam dar atenção, colocar os seus ouvidos em engano. E o engano, por mais que você ache que é fácil de detectar, ele não é. Porque o engano dos últimos dias, ele vai vir totalmente recheado ou totalmente fantasiado de coisas genuínas, como por exemplo, sinais e maravilhas. Muitos virão operando sinais e maravilhas, poder miraculoso, curas incríveis, e eles vão levar muitos daqueles que são do Senhor a um engano. Uma advertência de Jesus é que antes do retorno dele iam vir falsos profetas. E a gente acha que falso profeta é a pessoa que erra a profecia. Isso não é verdade. Na Bíblia existe um homem chamado Balaão, e ele não errou nenhuma profecia, mas ele é o ícone primário do que é um falso profeta. E como que a gente encontra um falso profeta? O falso profeta, ele trabalha com duas coisas. Ele trabalha com doutrina de demônios e ele trabalha com um espírito ganancioso de pagamento. Então ele quer sempre alguma coisa em troca por aquilo que ele está fazendo. Ele tem uma doutrina que manipula e ele sempre espera algo em troca por aquilo que ele está profetizando ou falando. E Balaão talvez seja um dos maiores ícones na Bíblia de até profetizar sobre o Messias. Ele profetizou. Ele viu o Messias que viria, ele viu a estrela da manhã. Então, o engano vai estar no nosso meio com cara de coisa autêntica. E muitos vão abraçar esse engano. Não vai ser tão fácil de ser detectado. As pessoas vão dar ouvidos a essas doutrinas sobre a influência da hipocrisia desses homens que são mentirosos. Então, se você tem um celular na sua mão, e se você tem um celular na sua mão e tem internet, quantos tem um celular com internet aqui em Novo Horizonte? Levanta a mão alto aí. Muito bom. Se você tem um celular na mão e internet, você sabe muito bem o que está acontecendo no corpo de Cristo ao redor do mundo. Quantos podem dizer sim para isso? Sim ou não? Você sabe. Você sabe do que eu estou falando. Se você tem um telefone na mão, e se você tem internet, você sabe que as coisas estão sendo abaladas pelo Senhor. E um dos grandes desafios da nossa geração que eu digo é assim, de quem está vivo hoje e é crente, é manter-se com esperança e fervor
diante dos grandes abalos, escândalos e até mesmo catástrofes naturais que estão acontecendo. A última agora, que ainda está em alta, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Como nós estamos muito perto, nossa equipe, a igreja local, se envolveu bem na linha de frente em coisas terríveis que estavam acontecendo, que a mídia não faz chegar na sua totalidade, mas somente quem foi lá e viu o que estava acontecendo, viu a grandeza daquilo que aconteceu ali no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos sendo abalados por escândalos de líderes, escândalos na liderança eclesiástica, e eu gostaria de trazer um pouco de alento, de esperança, de frescor ao seu coração, porque Deus está de fato abalando tudo o que precisa ser abalado e purificando tudo o que precisa ser purificado. E eu acredito que uma das coisas que Deus quer realizar através desses abalos é tirar totalmente a nossa esperança e a nossa fé naquilo que não tem valor eterno. Então deixa eu te falar uma coisa que não é a minha intenção ofender ninguém, nenhum pastor, ninguém, tá? É só um fato. E a forma que eu falo é porque eu vivo no mundo do ideal. E quem vive no mundo do ideal é uma pessoa que tem uma perspectiva profética de ver aonde o Senhor quer que a gente esteja. Só que a tensão é trabalhar com a igreja do jeito que ela é, o atual. Então olha, o atual e o ideal é uma grande tensão. Tem aquilo que o Senhor quer que a igreja seja, e ela vai ser um dia, mas tem aquilo que a igreja é agora. Então a gente fica no meio dessas duas coisas, e isso é terrível, é doloroso, esmaga o nosso coração. Quando a gente ama o Senhor, a gente passa a amar a sua casa. Quando a gente ama o Senhor, a gente passa a amar também a noiva. Nós somos tomados pelo zelo da casa de Deus. Então, quando nós olhamos as atrocidades que estão acontecendo, o nosso coração também sofre, porque a fama de Deus está sendo manchada de alguma forma. Então, o meu ímpeto não é uma coisa que eu quero ofender ninguém, mas é que eu quero não ser politicamente correto. E eu quero provocar os seus ouvidos, porque Timóteo também diz que nos últimos dias as pessoas iam se rodear de mestres para ouvir somente coisas agradáveis. Eles iam ter coceira no ouvido para ouvir só aquilo que é confortável e não aquilo que incomoda. Então hoje eu não quero falar coisas que te deixam confortáveis. Nós vamos falar a verdade. E a verdade, ela incomoda muito. Então, por que Deus está abalando todas essas coisas? Ele está abalando estruturas, sistemas, formas de funcionar que todos nós abraçamos. A igreja no Brasil passou talvez os últimos 20, 30 anos, na verdade não só a igreja do Brasil, o hemisfério sul passou esses últimos 30 anos olhando para o hemisfério norte e copiando o jeito de fazer a igreja da América. Por isso que a gente pinta a parede de preto. Não estou ofendendo ninguém não, tá, gente? A minha igreja no Rio tem a parede preta também. Minha igreja em Floripa tem a parede. Eu estou falando de um problema meu também. Estou generalizando, estou falando. Nós imitamos todos esses negócios aí que caíram. Hilson, nós imitamos. O jeito que a gente se comporta no palco, nós imitamos. Os timbres, nós imitamos. Isso aí é o de menos. O pior é que nós imitamos o sistema de se fazer igreja. Então, o jeito que a gente faz igreja parece muito com uma empresa e menos com igreja. Só que a gente não tem coragem de admitir. A gente não tem coragem. Se a gente não admitir, a gente vai continuar perpetuando todos esses erros. Mais um escândalo, mais um escândalo. E eu não estou dizendo que quando a gente corrige o sistema, as quedas param. Não é isso que eu estou dizendo. Porque Jesus disse que teria escândalos mesmo e vai continuar tendo. Não é isso. Eu estou dizendo que quando a gente muda o sistema de igreja, quando tem escândalos, nós aprendemos a lidar de maneira correta. Pior que os escândalos é o jeito que as pessoas estão lidando com eles.
Então, se a gente ficar focando nas personalidades que caíram e não olhar para dentro da nossa vida e compreender que o juízo começa pela casa de Deus, o juízo começa por mim. E nós somos rápidos em pegar um martelo de justiça e começar a falar sobre todos esses homens que de fato causaram grandes escândalos no corpo de Cristo, seja por abuso sexual, seja por abuso de poder, seja por manipulação, seja lá o que for. Mas nós não temos coragem de dizer que dentro das nossas igrejas, o jeito que os nossos jovens namoram inclui fornicação. E está tudo bem. É porque é jovem, é assim mesmo. A cultura que a gente tem de namoro na igreja é igualzinha a de alguém que está numa rave. Então, se a gente não olhar para dentro e lavar a roupa suja aqui, não adianta ficar apontando para fora. O juízo começa pela casa de Deus. Amém? Eu disse que não ia ser confortável. Então nós precisamos de uma reforma, e reforma é chato. Quem já reformou casa aqui? Eu passei uma reforma que... Gente, se tiver pedreiro aqui, não ficou ofendido não. Mas eu vou te dizer, duas raças difíceis. Pedreiro, tatuador e web designer. Eu contratei uma empreiteira para que o meu banheiro ficasse pronto em 15 dias. Minha esposa estava grávida com 7 meses. E eles falaram que em 15 dias eu teria meu banheiro. 15 dias, beleza. Número 1 faz no baldinho. Número 2 tem um vizinho aqui. 15 dias a gente aguenta. O negócio durou 2 meses. E a barriga da minha esposa só crescia. E agora, o que faz com o número 2? Reforma é terrível. Às vezes não sai do jeito que você quer. Às vezes não sai no tempo que você gostaria. Então foi bem difícil. E reforma é difícil. E o Senhor quer reformar a igreja. Amém ou não? Ele quer reformar. Ele quer abalar as coisas que a gente está olhando e que a gente fica admirando e que a gente fica olhando e fala: nossa, isso aí dá certo. Nossa, isso aí dá certo. Nossa, esse negócio aí dá certo. Nossa, isso que os americanos fizeram, tudo isso dá certo. E a gente começa a olhar para modelos que não partem das escrituras, que não são experimentados pelas escrituras. Então Deus está abalando tudo isso para tirar a nossa esperança e a nossa fé de coisas que a gente não tem que ter fé. E eu penso que essa crise vai nos levar a uma reforma de repensar o que é a igreja, de repensar a nossa eclesiologia, de repensar a nossa maneira de enxergar como que se vive esse negócio que a gente chama igreja. Vamos entrar em um nível de igreja nos próximos 10, 15 anos, onde a gente não vai depender das reuniões para ser igreja. Reunião não é igreja. A igreja tem reuniões, mas as reuniões não são a igreja. Mas nós acreditamos piamente que esse negócio que a gente faz aqui domingo, que isso é igreja e só. Você pode falar que não, mas a maneira como você se comporta diz que sim. E isso nós aprendemos do hemisfério norte, de que igreja tem a ver com uma cultura de celebridade, onde nós pagamos um ticket uma vez por mês para consumir ensinamentos uma vez por semana do homem especial de Deus, do pastor ungido do Senhor. Enquanto esse homem faz todo esse trabalho, nós alimentamos ele para que ele faça o trabalho que nós deveríamos estar fazendo. A Bíblia diz que Efésios 4:11, os 5 ministérios, já leram Efésios 4:11, irmãos? Apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, eles foram dados para a igreja
para que os santos façam a obra do ministério, e não só os pastores. Quem deveria estar edificando a igreja são todos os santos. Diga comigo, todos os santos edificam a igreja. Mas a cultura de celebridade criou um sistema onde a gente consome, a gente não constrói. Eu venho aqui para ouvir uma pregação, porque eu te pago para isso. Eu vim aqui para ter uma escolinha de criança boa. Eu te pago para isso. Eu vim aqui para o ar estar funcionando. Ele está desligado. Já vou reclamar. Quantos estão entendendo? E a gente procura igreja como se fosse uma loja de departamento. Eu vou na C&A. Ah, não achei a camisa que eu quero. Vou na Renner. Ah, essa igreja aqui não tem muito louvor que eu gosto. Então eu vou em outra. Ah, não, o pastor lá prega muito raivoso. Eu vou em outra. Não, o pastor lá fala muita verdade. Eu gosto de meia verdade. Eu vou em outra. E a gente vai procurando igreja. Eu não estou falando de Novo Horizonte, não. Estou falando do Brasil inteiro. Eu viajo o Brasil inteiro e é isso que acontece. As pessoas procuram igreja de acordo com aquilo que lhes mais agrada. O que eu posso usufruir? O que eu posso arrancar desse lugar? Então a gente vai entrar num nível que o Senhor está abalando. E aí a gente tem duas opções. Ou você se joga na rocha, ou a rocha te esmaga. O que você prefere? Ou você se lança logo no Senhor e fala assim: você está arrebentando tudo, então vou me jogar logo. Eu não vou esperar você vir e me esmagar. Ou você para e entende que Deus está reformulando muita coisa, ou Deus vai parar você. Separado por Deus não é legal. Eu já fui. Então a gente vai entrar numa coisa chamada vida de igreja, de uma maneira que a gente nunca viu. Igreja tem mais a ver com uma vida que acontece em uma mesa, entre uma refeição e outra, entre uma dor e outra, entre uma lágrima e outra. Mas a gente insiste que igreja é uma plenária, é um lugar onde a gente vem para ouvir uma música boa e ouvir uma palestra. E aí a gente volta para casa e a gente vive a nossa vida do jeito que quer. A gente não sabe a dor dessa pessoa que está do seu lado. Você não sabe o que aflige a pessoa que está do seu lado. E a gente convive bem com isso. Porque a gente está adormecido pela cultura pop, pela cultura de espetáculo, pela cultura de eventos. Então, eu queria que a gente pensasse que, juntos nessa noite, uma reflexão que mexesse com o nosso coração. O que é igreja? O que é igreja na prática? O que é igreja na vida? O que é igreja de acordo com as Escrituras? Eu acho que eu já disse isso aqui em algum momento. Eu estou ficando meio ruim de memória. Então eu não sei aonde eu falei o que eu falei. Mas vamos pensar que uma criança do século 21 recebe um papel para desenhar a igreja. Uma criança de hoje, que está ali na escolinha. Papel em branco. Aí você fala assim: desenha a igreja. E aí a gente vai e pega uma criança que viveu no primeiro século, lá no livro de Atos. E aí a gente fala assim: escreve a igreja. Com que vai se parecer o desenho da criança do século 21? Ei, vocês estão aí, gente? Com o quê? Com um prédio. Se ela for um pouco mais religiosa, com uma cruzinha em cima. E parece uma coisa boba a nossa linguagem de vício, que a gente fala assim: vamos à igreja, vamos à igreja. Nunca uma igreja, uma criança do primeiro século diria vamos à igreja.
Porque igreja não é um lugar que se vai. Igreja é uma coisa que se vive. E aí, porque se vive, podemos ir no lugar. Não tem problema o prédio, não é o prédio, não estou demonizando o prédio. Eu estou dizendo que a gente tem uma visão muito parecida com a de Constantino. Constantino, no 3º século, ele abraçou o cristianismo. E aí os cristãos pararam de ser perseguidos e passaram a ser cidadãos de primeira classe. Então logo ele introduz essa ideia de que o prédio é a casa de Deus. Então nós chamamos esse lugar aqui de casa de Deus. Nós achamos esse lugar tão casa de Deus que a gente chama isso aqui na frente de altar. Sim ou não? Isso é uma plataforma para você me ver melhor. Não é um altar. Tem gente com cara feia, eu tô ficando com medo. Vão destruir o meu mundo. E aí a gente tem uma vida dupla. Quando a gente entra aqui, tem aqueles irmãos que se ajoelham, porque entraram no lugar santo. E aí quando chega em casa, esgana a mulher. Aí tem aquela piada, né, que a mulher fala assim: vamos nos mudar para dentro da igreja, porque lá você me trata tão bem. Então, igreja não é um prédio. Esquece isso. Nós usamos os prédios para reunir as pessoas que são igreja. E poderia ser debaixo de uma árvore. E daqui a um tempo pode ser proibido usar o prédio e a gente vai ter que reunir só nas casas. Daqui a um tempo vai ser proibido usar o Zoom, porque vão pegar a gente pelo Zoom. Mas a pergunta é: nós estamos treinando viver igreja de uma maneira que a gente não depende do prédio? Vamos supor que deu uma louca nos pastores. E eles vão fazer o seguinte: a partir de agora, por 5 meses, não teremos nenhuma reunião nesse prédio. Todas as reuniões serão espalhadas pelas casas. Muita gente ia ficar ofendida. Muita gente ia embora. Muita gente não sabe viver igreja, a não ser vindo em uma reunião de domingo à noite. Igreja não é uma reunião. Igreja tem reunião. Porque igreja é uma coisa que se acontece entre os domingos. Pensa em Jesus. Jesus não veio fundar uma igreja. Jesus fala pouco de igreja. Jesus fala 2 vezes sobre igreja. Ele veio deixar o protótipo de como seria a igreja que iniciaria em Atos. Ele mesmo não fundou ela. E aí o que Jesus fez? Olha que projeto vitorioso. Jesus fica orando a noite inteira para escolher os 12 caras que ele vai andar perto. E aí ele passa a noite orando e Deus dá a ele nome por nome. Esse. E aí, antes disso, em João 2, Jesus fala assim: eu não confio no coração do homem, porque eu conheço o que está no coração do homem. Então, peraí. Deus em carne está orando a noite inteira para escolher pessoas que não são confiáveis? Sim, exatamente isso que ele fez. Ele escolheu 12 pessoas, orando a noite inteira, para depois dos 12, um trai. Um é o filho da perdição, Judas. O outro nega 3 vezes. Sobrou 10. O que aconteceu com os 10? Fugiram. Que projeto glorioso, bem sucedido de Jesus. E aí, antes desses caras abandonarem ele, Jesus chega em João 15 e fala assim: agora eu não chamo vocês mais de servos. Vocês estão aqui, gente? Deus em carne. Ele falou: eu agora, vocês que não são confiáveis,
vocês que eu sei que vão me trair, vocês que eu sei que vão me abandonar, vocês que eu sei que vão me negar, eu vos chamo amigos. Porque esse é o processo. Nós fazemos discípulos, esses discípulos têm potencial de nos trair, mas nós podemos nos tornar amigos. E mesmo que sejamos amigos, essas pessoas têm o potencial de nos machucar. E o nome disso é igreja. Manda um e-mail para o saque no céu e reclama com o dono desse negócio. E aí Jesus ressuscita, e aí ele vai atrás dos caras que tinham abandonado ele. Imagina, você começa lá, planta a sua igreja, todo mundo te trai, todo mundo te abandona, todo mundo te nega. E aí a primeira coisa que Jesus faz quando ressuscita é encontrar com os discípulos. E aí ele encontra Pedro. E aí ele chama Pedro e ele oferece para Pedro a experiência do Salmo 23. Pedro estava cheio de culpa e vergonha por ter negado o seu Senhor. E aí o que Jesus faz? Um churrasco. Tudo bem que era de peixe, mas era um churrasco. Então Jesus prepara uma mesa na presença dos inimigos de Pedro. Quais eram os inimigos de Pedro? A acusação, a vergonha, a culpa por ter negado o Senhor. E Jesus prepara um alimento para ele, mesmo sabendo que ele estava debaixo de vergonha e culpa. E aí ele começa a fazer perguntas muito doidas para Pedro. O cara acabou de negar ele. E ele pergunta: Pedro, você me ama? E aí Pedro não tem coragem de responder da maneira correta. Ele fala: eu gosto de você. E aí Jesus insiste: você me ama, Pedro? E aí Pedro: cara, para de falar isso comigo. Você sabe que eu te neguei. Você sabe que eu neguei o Senhor. Pedro, você me ama? Ele fala: eu gosto de você, eu gosto de você. Na terceira vez Jesus insiste: Pedro, você me ama? E aí Pedro fala: eu te amo. E ele usa a palavra ágape, para amor. E aí, assim que Pedro diz eu te amo, Jesus fala: então vamos combinar o seguinte, já que você me ama, apacenta os meus cordeiros. Vai cuidar de gente que também vai te trair. Vamos lá, aleluia, avivamento. E é assim que a gente está fazendo igreja? São quantas pessoas aqui? Mais ou menos 200 pessoas. O certo era cada um de vocês ter pelo menos 15 discípulos que vocês estão cuidando, que vocês estão tratando, que vocês estão se abrindo para ferir e ser feridos. Mas não, preciso ir para a igreja ouvir a pregação e o louvor, que o louvor me arrepia. Igreja também não é uma plenária, não é um lugar onde você vai assistir uma palestra. A igreja tem pregação, a igreja valoriza a pregação. A palavra de Deus precisa ser pregada, mas ela não tem que ser pregada para fazer com que você fique parado naquilo que se prega. O objetivo de pregar aqui todo domingo é dar ferramenta para que vocês cresçam e sejam enviados para fazer discípulos. Não é para entreter, não é para te deixar confortável, não é para te dar um gás para a próxima semana. Não, é para dar ferramentas, porque ide, fazei discípulos de todas as nações. Esse é um chamado para cada pessoa que está sentado dentro dessa sala agora. Todos vocês são chamados a discipular alguém. Todos vocês são chamados a serem discipulados por alguém. Isso é igreja. A igreja também não é uma denominação. Desculpa. Mas não é. Não existia a Igreja Batista de Jerusalém, a Igreja Batista de Antioquia, ou a Assembleia de Deus de Filipos. Existia a igreja na cidade. Por isso que ele falava assim: a igreja em Pérgamo, a igreja em Novo Horizonte. É assim que Jesus vê a igreja nessa cidade.
Ele não vê a igreja na cidade como Assembleia, Batista, Monte Santo. A denominação, ela é um sistema humano totalmente natural que abriga a igreja. E por que denominação não é igreja? Porque denominação não é transcultural, igreja é. Vamos fazer o seguinte: te convido a ir para a Síria, no centro da guerra civil. Chega na Síria, constrói um prédio, põe uma placa lá, sei lá, põe Monte Santo. Põe a placa lá, Monte Santo. E embaixo você põe embaixo da placa Monte Santo, lá na Síria. No Irã é mais gostoso. Vamos no Irã. Vamos no Irã que é mais legal. Não, vamos na Coreia do Norte. Coreia do Norte é mais divertido. Chega lá, pega um prédio, constrói um prédio, põe uma placa assim, Monte Santo, e põe embaixo assim, Terquindon. Sabe o que é Terquindon? Quem sabe o que é Terquindon? Terça, quinta e domingo. Nunca viram isso? Terquindon. Vai vir um míssil no primeiro dia e vai explodir tudo. Porque o que você está plantando é uma denominação. Agora você pode plantar a igreja lá. Eu conheço irmãos que estão fazendo isso no Irã. Eles estão entrando com Bíblia em chip de celular. E eles estão ganhando pessoas da cultura pop iraniana. E eles se reúnem nas casas. Sabe como é o louvor no Irã? Eles imaginam na mente e cantam na mente. Porque não podem ouvir o som Jesus. Isso é igreja. Denominação não é igreja. Então denominação é o demônio. Não estou dizendo isso. É só que a gente precisa deixar as coisas claras. A gente precisa definir, porque a confusão toda é porque a gente não definiu. A gente foi abraçando o jeito que as pessoas fazem, sem ter coragem de olhar para a Bíblia. Falar, eu vou fazer igual a Bíblia. Eu vou olhar como Paulo via a igreja. Paulo, o maior apóstolo da eclesiologia, o homem de Deus que mais viu a igreja. Por isso que ele fala corpo, família, templo, lavoura, exército. Tem algum outro apóstolo que tenha mais clareza de igreja do que esse homem? Ele via a igreja nessas metáforas. E eram metáforas aplicáveis. Não era metáfora para ser metáfora. Quando ele está chamando a igreja de família, ele está falando de família de fato. Isso é tão real para Paulo, que ele diz o seguinte para os pastores: se você não governa bem a sua casa, você não pode governar a casa de Deus. Por quê? Porque a maneira que ele governa a casa dele, a esposa, os filhos, é a mesma maneira que ele deve cuidar da casa de Deus. Então não é uma metáfora, não é algo abstrato, era algo visceral. Ele realmente acreditava que cuidar mal da esposa e dos filhos desqualifica a pessoa para o ministério. É por isso que existem pecados que desqualificam a pessoa de maneira que ela nunca mais pode exercer liderança sobre ninguém. Como, por exemplo, adultério. Se você não cuidou bem da sua casa, você pode ser restaurado para Jesus, viver a igreja, ter os dons, mas nunca mais exercer liderança sobre ninguém. Porque exercer liderança é exercer governo. Mas a gente não gosta de mexer nisso aí. Porque isso é um grande elefante branco que está no meio da sala e a gente ignora. Então eu queria que a gente pensasse sobre o corpo de Jesus, o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O que é isso que Paulo chama de corpo? Então, vamos começar pensando em algumas coisas. A primeira é
A pergunta que meu filho mais está me fazendo hoje é: pai, como eu sei que eu sou salvo? Ele tem 12 anos. E você sabe dar essa resposta de forma objetiva? Eu não. Como que a gente sabe que a gente tem o Espírito Santo? Como que a gente sabe que Deus entrou no nosso espírito e renovou ele e a gente nasceu de novo? Como que a gente tem a prova disso? A prova de que você tem a vida de Deus dentro de você é quando você torna-se consciente dela. Então, por exemplo, vamos supor que um irmão aqui, que você conhece, ele mente toda semana. Eu tinha um amigo que ele mentia tanto que ele acreditava na mentira dele de forma visceral. Por exemplo, ele falava assim, cara, vou falar personagens aqui que só os idosos conhecem, mas tudo bem, que é da minha época, né? Cara, eu tomei café da manhã com o Bruce Lee. Ele chegava assim no meio da molecada e falava assim, tomei café com o Bruce Lee, mano. Sério? O apelido dele era Cascata. Era cascateiro, né? Sério, tomou café com o Bruce Lee? Tomei café com o Bruce Lee. Aí, na outra semana ele falava, mano, toquei guitarra com o Paulo Ricardo do RPM. Horas tocando guitarra. E ele falava assim. Hoje eu acho que ele tinha alguma patologia, né? Mas tem gente na igreja que é assim, que ela mente e ela não sente a consciência da vida que é santa dentro dela, fazendo a lanterninha vermelha. Pem, 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 pem. Sabe, quando você tem consciência da vida santa dentro de você e você peca, essa vida é santa. Então ela ativa um alarme. E você sabe que você cruzou a linha que não poderia cruzar. Quantos estão entendendo isso? Você é consciente, tipo, nossa, o Espírito Santo está dentro de mim. E quando eu sou grosso com alguém, ele me para. Que é o que a Bíblia chama de convicção de pecado. E o mesmo é também sobre o corpo de Cristo. Como que eu sei que eu pertenço ao corpo de Cristo? Quando eu me torno consciente disso. Consciente de que eu não tenho mais uma vida individual. Eu sou parte do todo. Então, se eu faço alguma coisa que mancha o nome de Jesus, eu mancho o todo. Porque você está vinculado ao todo. Então você não pode viver do jeito que você quer, da forma que você quer, na hora que você quer, porque você está ligado a um outro. Você está ligado a uma outra pessoa, que está ligado a uma outra pessoa, que está ligado a uma outra pessoa, e o nome disso é igreja. E você está levando o nome do cabeça, Cristo, na sua vida. Então a maneira que você trata os seus irmãos é muito importante para poder proteger a glória e a fama do cabeça. E para a gente entender o corpo de Cristo, a gente precisa entender o cabeça. A gente precisa entender o mistério que é Jesus. E Jesus, em seu mistério, vai nos levar a perceber que o nosso melhor está no outro. Então existe a consciência da vida do corpo de Cristo. Se você olha uma bananeira, ela tem uma semente. E se você planta uma bananeira, quando essa semente cresce, ela vira o quê? O que ela vira? Bananeira. A semente é de banana, ela não vira laranjeira. Então você tem a semente do cabeça dentro de você. Quando isso cresce, se torna o corpo de Cristo. É o natural. E a vida de Deus, a Zoe, sabe? A vida não criada de Deus, ela está dentro de você. E a vida de Deus, ela é doadora. Por isso que Jesus falou, ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus irmãos. Você se torna consciente do corpo de Cristo quando você percebe que você está dando a vida pelo seu irmão. E
esse negócio está na Bíblia há um tempão. E a gente simplesmente quis ignorar. Então, existem características de amar o próximo, ou de ser consciente de que nós estamos dentro de uma família de afetos. Antes, Efésios 4,15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, ajustado, ligado pelo ajuntamento de juntas, e auxílio de juntas, segundo a justa operação de cada parte, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Paulo era um mestre de anatomia. Tem médicos aqui no nosso meio? Alguém da área de saúde? Tem? Ninguém? Alguém que é da área de esporte ou coisa do tipo? Se você é dessa área, dessas áreas, você vai estudar a anatomia, que é o modo pelo qual o corpo funciona. E Paulo está dizendo que a maneira que você cresce no cabeça é quando você fala a verdade em amor. Culturalmente, nossas igrejas olham o irmão pecando e falam do pecado do irmão para o outro. E Paulo está dizendo que se você continua fazendo isso, você não está crescendo no cabeça. Você está espalhando um câncer no meio do corpo, um tumor maligno. Porque pecado é coisa séria. Pecado tem que ser confessado, abandonado e nunca mais ficar falando daquilo. E qual é a nossa prática? Ficar conversando sobre o pecado dos outros, espalhando isso e jogando o latão de tinta no meio da sala, espirrando isso. E Paulo está dizendo a verdade e o amor. Se você olha o seu filho com uma faca afiada na mão, 3 anos de idade, a criança com uma faca afiada na mão, o que você vai fazer? Você vai se mover para proteger ela, porque você a ama. Nós olhamos os nossos irmãos cometendo atitudes, tendo atitudes que vão mutilar eles, que vão matar eles, e a gente simplesmente ignora. Nós conseguimos olhar para o casamento de amigos e perceber que existem práticas ali que são nocivas, que são tóxicas, mas a gente não tem coragem de falar. A gente acha que isso é trabalho do pastor, joga para o gabinete. É por isso que os pastores estão tudo com burnout, esgotamento, porque a gente transformou o pastor em psicólogo. Abrindo esse parênteses, pastor não é psicólogo, ok? A não ser que ele tenha estudado psicologia. E sabe por que tem tanta gente fazendo terapia? Porque não vive o corpo. O corpo cura. Eu tenho testemunho para isso. Eu tenho 2 igrejas que foram plantadas e eu posso testemunhar que eu vi dezenas e dezenas de pessoas serem curadas por causa de relacionamento franco. Verdade e amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, do qual todo o corpo bem ajustado, tem que estar ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas. Você tem juntas? Podem estar enferrujadas, mas você tem. E você já percebeu como as juntas funcionam? O joelho. E aqui eu sei que tem muito atleta de futebol. Eu tenho amigos que são atletas de futebol. O joelho tem uma parada chamada ligamento, que é o que dá potência ao movimento da perna e da coxa. Faz isso aqui, ó. Quando rompe isso, é uma das lesões mais terríveis. Eu tenho um amigo agora que está no Avaí, goleiro do Avaí. Ele está 1 ano tratando isso. Então, as juntas e os ligamentos, eles servem para dar potência ao outro. Então, por exemplo, a minha mão tem força se o meu antebraço não está lesionado.
Se o meu antebraço está com lesão muscular, eu não vou ter força para agarrar as coisas. Então é isso que Paulo está falando. Quem são os seus relacionamentos? Quem são as pessoas que você está ligada, que potencializam você? Quem são as pessoas que Deus te deu, que você fala, essa pessoa Deus me deu como um relacionamento de ligamento, e o meu melhor está nela. Está um tempão na Bíblia, gente, mas a gente decidiu ignorar. A gente decidiu que dá para ser crente sem igreja. A gente decidiu que dá para ser crente vindo só no culto domingo. A gente decidiu que dá para ser crente indo no grupo pequeno, mas não se envolvendo profundamente com as pessoas. A gente escolheu isso aí, é uma anomalia. Não é igreja. Pode dar o nome que você quiser. Igreja. A igreja tem o auxílio de juntas e ligamentos. Isso faz com que os dons apareçam. Isso faz com que chamados e vocações apareçam. Porque como que uma pessoa sabe que ela é chamada? Chamado de Deus. Eu tenho um chamado. Eu sinto que eu tenho um chamado, mas o outro precisa confirmar que eu tenho. Alguém precisa olhar para mim e falar: uau, você prega mesmo. Então eu tenho um trabalho muito lindo, que é falar para as pessoas que elas não têm o chamado que elas acham que têm. E normalmente é cantor. A pessoa vai falar, ela fala, ela desafina. Ela respira desafinando. E ela é convicta. Eu tenho um chamado para liderar a adoração. Eu vou falar: querida, ninguém aguenta ouvir a sua voz. Canta no chuveiro. Canta na congregação. E pregador? Pregador, agora eu estou subindo o nível. Estou começando a entrar no nível de falar para os pregadores que acham que pregam. Ele aprendeu que pastor tem que pregar. Ele fez um curso de teologia e ele fez você de cobaia. E aí você fica lá todo domingo ouvindo uma coisa que você não está entendendo nada. Eu já vi isso em centenas de lugares. O cara é um evangelista, um cara de rua, um cara que tem que estar com os moradores de rua, pregando na rua, e ele cismou que ele é teólogo. E ninguém fala para ele: ei, tá ruim? Não tá bom. Não é a sua. Todo presbítero tem que ser apto a ensinar, mas ensinar não significa pregar. Ensinar significa abrir a Bíblia e explicar ela para alguém. E pregar é totalmente diferente. Como que a gente vai descobrir esses chamados e esses dons se a gente está desconectado um do outro? Se a gente acostumou de que os únicos dons na igreja é quem canta e quem prega. E dependendo da igreja, quem dança. Como vocês aqui. Tem esses 3 ministérios na igreja: quem dança, quem canta e quem prega. Mas a Bíblia, só a Bíblia fala em uma passagem de 9 dons. Dom de misericórdia, dom de servir, dom de liderar. Está na Bíblia. Tem gente que tem dom de liderança. Ela pega um evento e ela lidera tudo. Ela organiza tudo. É basicamente a pessoa que sabe mandar bem mandado. Tem gente que tem esse dom, tem gente que não. Como que a gente descobre isso? Se a gente não tem ligamentos. Vocês não estão muito felizes comigo, não. Estou ficando preocupado. Então eu quero só terminar para a gente ir para casa pensando. 5 pontos que dizem ou que evidenciam que a gente tem consciência do corpo de Cristo. Romanos 12, 3 diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. O que eu acabei de dizer. Não pensa de você acima do que convém. O cara se acha: nossa, eu prego muito. Quem disse?
Eu tenho um filho de 12 anos, ele vai para a escolinha. Aí ele volta da escolinha e fala: pai, arrebentei no treino hoje. Eu falo: quem disse? Não, eu que estou dizendo. Eu falei: não foi o professor? Não, eu que estou dizendo. Eu falei: filho, nunca se autoelogie. Deixa alguém dizer que você é bom. Nunca diga que você é bom. Aí ele murcha na hora assim. E os crentes fazem isso o tempo todo. E Paulo está falando: não pensa de você mais do que convém. Pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros operam da mesma forma. Nem todo mundo vai ser pregador, nem todo mundo vai ser cantor. Mas existem muitos outros dons necessários para a igreja. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, a primeira característica de consciência do corpo é quando você entende a interdependência. A gente aprende a depender uns dos outros na edificação da igreja. Por exemplo, existem dons que são dons espirituais, mas eu não acho que aquela lista ela é uma lista exaustiva. Eu acho que existem outros dons que não estão ali, que também são graça de Deus. Como, por exemplo, tem gente que tem dom para administrar dinheiro. E se você é uma pessoa independente, você nunca vai procurar alguém para te ajudar nessa área. Você está cheio de dívidas, todo enrolado, todo quebrado, mas você não consegue sentar com aquele irmão que tem aquela graça e falar: cara, como que você faz? Podia me ajudar? Me ajuda como que cuida. Me ajuda a ordenar essa área da minha vida. Eu não tenho essa graça. Tem gente que tem graça para administrar, tem gente que não. Você pede ajuda às pessoas? Ou você é o fortão? Sabe se virar com tudo? Que nunca pede socorro, que nunca grita, que nunca quer depender de ninguém. Todos nós temos limitações e nós precisamos do funcionamento de cada parte para ser edificado. Romanos 12:13 diz o seguinte: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. O que você tem que você pode compartilhar com a necessidade do outro? Não só são necessidades financeiras. Às vezes a necessidade daquele casal é que ele não sabe lidar com os filhos. Talvez você tenha mais experiência com a educação de filhos. E você vai servir aquela pessoa na necessidade dela. Ou talvez pode ser um problema emocional. E aquela pessoa precisa ser acolhida. É a necessidade dela, acolhimento. Então você começa a andar na igreja olhando a quem você pode servir. Segunda coisa para a consciência do corpo é o amor fraternal. O amor é algo tão prático que vai além de emocionalismo. Por isso que Paulo fala em Romanos 12:10. Dedique-se ao amor, ao amar uns aos outros. Amor precisa de dedicação. Amor é diferente de paixão. Amor tem a ver com aliança. Paixão tem a ver com algo volúvel. Num casamento de 30 anos, você não vive apaixonado 30 anos. Existem estações que você está mais apaixonado e outras menos. Mas o amor é uma aliança. É o que preserva o casamento até o fim. E quando você honra a aliança, Deus derrama estações de paixão. Então nem sempre você vai estar empolgadão com seu irmão. Porque afinal de contas, nós somos um amontoado de bagunça. Um diferente do outro, um com um problema diferente do outro. Então a gente tem que se dedicar a um amor fraternal. Tem o exemplo da Jenny, que está aqui comigo, eu gosto sempre de usar. A Jenny, ela não tem alma, tá, gente? Para ela chorar, você tem que espremer o pano. E a melhor amiga dela é um rio de lágrimas. Então é uma fleumática, ela diz que não é fleumática não, com uma hemorrágica.
é a Ava. Vocês vão conhecer um dia a Ava. Elas são melhores amigas. É lindo. O tanto de treta que dá em um ano. E depois foram morar juntas numa república de meninas. É maravilhoso. Tem que ter dedicação. E é maravilhoso ver a obra da cruz na vida delas, porque elas tiveram tantas brigas, mas não desistiram da amizade. Nunca desistiram de resolver os problemas. Ainda que as diferenças continuem e vão continuar para sempre, porque são pessoas diferentes, elas perseveraram num pacto de aliança. E a gente é uma geração volúvel. Nós somos uma geração que não congrega numa igreja há mais de 5 anos. Primeiro par do Senhor não dado, você vai embora. E a gente precisa aprender a ler o outro, sabe? Minha esposa conta a história de um homem que estava no metrô com 5 filhos. E eles estavam zoando o metrô em Londres, pulando, gritando e tudo mais. E tinha um senhor lendo o jornal, muito incomodado com a bagunça. Ele ficou incomodado ao ponto de que ele falou: você não tem como pôr ordem nessas crianças, basta uma palavra sua e essas crianças aquietam. E aquele homem falou: eu sei que você está certo, me perdoe. É que eu acabei de voltar do funeral da mãe deles. E eu simplesmente não sei o que fazer. A gente olha para a desordem das pessoas e já chega julgando. Ao invés de sentar e entender o porquê do porquê. Por que você faz isso? Onde começou isso? Então o amor é prático. 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como? Nós precisamos ser libertos, terceiro, do individualismo. Se você tiver consciência do corpo, você vai entender que o corpo é um e que você é ligado às outras pessoas, é um conjunto. Você não anda mais só. Você está ligado com um outro e o outro precisa de você e você precisa do outro. Quarta, a necessidade de comunhão. A palavra comunhão, que é koinonia, quer dizer tornar-se participantes de coisas em comum. E aí está o lance. A gente marca comunhão. Tem como fazer isso? Vamos marcar uma comunhão, gente. Aí a gente chama comunhão de comer pizza, jogar videogame, seja lá o que for. E isso não é comunhão. Isso é relacionamento. Relacionamento é o meio pelo qual você chega à comunhão. Porque a comunhão é o que ele falou. É quando a gente passa a ter tudo em comum. Sua dor é minha dor. Sua alegria é minha alegria. Sua vitória é minha vitória. Seu êxito é meu êxito. Se você está mal, eu estou mal também. Se você está chorando, eu vou chorar junto com você. E esse negócio não pode ser produzido, não pode ser marcado. É o Espírito Santo que produz isso na medida que a gente vai se relacionando com as pessoas. Obviamente, você precisa encontrar elas no tempo e no espaço. Você precisa ter momentos na mesa. Você precisa de momentos olho no olho, conversando, conhecendo a história, conhecendo a pessoa. Até que o Espírito Santo que está em você e o Espírito Santo que está nela começam a se unir e participar da mesma coisa. É a mesma experiência do casamento. Você casa e aí o pastor fala: agora vocês são uma só carne. Mas se você é casado, você sabe muito bem que você não se tornou uma só carne no primeiro dia do casamento. Funcionalmente você se tornou uma só carne pelo ato sexual. Mas tornar-se uma só carne significa ser uma única pessoa. De maneira que você conhece a vontade da pessoa pelo olhar. Você olha e sabe, está irritado. Você olha e sabe, está querendo falar alguma coisa. Porque você passou anos se relacionando com aquela pessoa que é diferente de você. E você entrou na experiência de se tornar uma só carne. Você anseia isso, irmão?
Você anseia ser uma só carne com seu irmão. Você anseia ser um com ele, ao ponto de quando você olhar, você sabe, ele está triste. Ele não está bem. Quinto, honrar uns aos outros, se importando com cada membro do corpo. Filipenses diz assim: cada um não cuide só do que é do seu interesse, mas cuide também do interesse dos outros. A verdade é que nós criamos um sistema egoísta, que só quer cuidar do seu próprio interesse e não dos outros. Qual foi a última vez aqui que as solteiras fizeram uma agenda para ficar com os filhos dos casados, para que eles possam ter uma noite de namoro? Qual foi a última vez aqui que as solteiras se organizaram para dar faxina na casa de uma mãe que acabou de ter bebê? Fazer um almoço. Isso é parar de pensar só em si e começar a pensar nos outros. Qual foi a última vez aqui que você falou: vou separar uma grana e vou levar alguém para almoçar? Qual foi a última vez que vocês brigaram para pagar a conta no restaurante? Agora eu mexi, hein? Não pensar só em si. Como eu posso honrar o meu irmão? E dentro dessa dinâmica de honra, nós precisamos de 3 relacionamentos. Você precisa ter relacionamento com alguém maior que você. Quantos sabem que na igreja vai ter gente que sabe mais a Bíblia que você? Quantos sabem disso? Vai ter gente mais madura que você. Vai ter gente com mais experiência que você. Então você precisa ter relacionamento com esse tipo de gente. Já passou naquele lugar e errou, e pode falar assim: não passa aí não, hein? Então todos nós precisamos honrar os relacionamentos para cima. Podem ser nossos pastores, podem ser nossos pais biológicos, podem ser nossos avós. Nós vamos honrar os mais velhos, aqueles mais experientes, e aprender a ouvir eles. E aí dentro dessa dinâmica, nós precisamos trazer de uma vez por todas uma coisa que torne isso saudável. Dentro do relacionamento que nós temos com pessoas acima de nós, nós precisamos separar o que é mandamento bíblico, o que é conselho e o que é opinião. Por que tem abuso clerical? Porque as pessoas abraçam o conselho como se fosse mandamento bíblico. Alguém disse verdade. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando. Conselhos são muito bons. Eu tive que me aconselhar com o meu mentor esses dias, porque eu estou vendendo minha casa, o cara queria dar um carro, eu não entendo nada de carro. E ele falou: aceita o carro se você consegue vender ele pelo mesmo valor que ele está dizendo que pode te dar. E precisa de uma vistoria muito precisa para saber se esse carro tem esse devido valor, porque senão você pode tomar um prejuízo. Está na Bíblia: não comprarás carro de 38 mil? Não, mas ele tem mais experiência, já negociou vários anos, várias coisas. Então eu fui me aconselhar. Então existem conselhos que mudam nossa vida. A gente precisa ouvir conselho. Mas no final ele sempre fala: mas isso é um conselho, tá? E opinião é opinião. Acho que teu cabelo a cor não tá boa não. O problema é teu, vou pintar. É opinião, gente. Mas tem mandamento bíblico. E aí quando tem mandamento bíblico, Hebreus 13 fala: submetam-se aos seus líderes. Submetam-se aos seus pastores, de maneira que eles não tenham que gemer. Isso aí já está filmando? Cancelamento. Estou mandando alguém submeter um pastor. Sim, quando ele está usando o mandamento bíblico.
Você está obedecendo a Bíblia, que está na boca daquele pastor. Se ele está usando a Bíblia para distorcer a Bíblia em benefício próprio, não obedeça ao pastor. Não tenha obediência cega. Veja se está nas Escrituras. Checa se aquilo é bíblico. Então submeta-se aos seus líderes. Nós também precisamos de relacionamentos para o lado. Pessoas no nosso mesmo nível de maturidade. Amigos que podem pôr o dedo na nossa cara. Gente que vai brigar com a gente. Gente que vai falar na nossa vida. Somos amigos, então precisamos sair do lugar de milindre. Ai, me ofendeu. Precisamos de amizades onde ferro afia ferro. E todos nós precisamos de relacionamentos com alguém para baixo. Ou seja, alguém menos maduro, que você vai ajudar a crescer na fé. Se você tem 6 meses de convertido, tem alguém que sabe menos que você. E vamos supor que você é de um grupo pequeno. Esse grupo pequeno tem 15 pessoas. O líder do grupo pequeno não consegue cuidar dos 12. Então você olha ali no meio do seu grupo alguém que sabe menos que você, e você se aproxima e começa a se relacionar com aquela pessoa para ajudar ela a ler a Bíblia, a orar, a amar Jesus. Você não fica ali igual um pântano, sabe? A igreja tem que ser um rio que flui e não água parada. Todo mundo ali só esperando a Aedes aegypti chegar. A igreja é um rio, a igreja é dinâmica, a igreja, as pessoas cuidam umas das outras. E quando você vê, já resolveu o problema que nem precisa chegar no pastor, já resolveu lá atrás, as pessoas estão se cuidando, estão se amando, estão se protegendo. E aí a gente vai se levantar, vai lá no mundo e vai virar o quê? Testemunha. A gente vai falar para as pessoas: vem ver como é que é a minha família, vem ver como é que é a minha família espiritual, vem ver como é que é a nossa comunidade, vem ver como a gente tem amor fraternal. Não vai ser só blá, 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 ficar falando linguagem evangélica para o cara que não é crente. Você vai ver que é real. Vem e vê. E essa é a reforma que o Senhor quer fazer. Cada lugar vai ser feito de um jeito, mas uma coisa é certa: não pode ficar do jeito que está. Cada lugar Deus vai dar estratégias, vai dar dinâmicas, sabedoria. Um amigo nosso, Douglas Gonçalves, lá do Desescope, uma estratégia que Deus deu para ele: todo terceiro domingo ele não reúne no prédio, ele reúne nas casas e eles tomam a ceia nas casas. Não ceia só de pãozinho e suco del Valle, comida mesmo. Cada um leva um prato pronto, senta e vai conversando, falando da vida, o que está acontecendo, como foi a semana. E aí eles param no momento e partem o pão, tomam o cálice. Qual que é essa estratégia? A estratégia dele, o que ele quer com isso? Ele está querendo dizer que aquele prédio lá não é a igreja. E a igreja pode acontecer em qualquer lugar. Então Deus vai dar graça para vocês como criar estruturas que fomentam comunhão, relacionamento, família, amizade, onde ninguém vai se sentir solitário mais aqui. Ninguém vai ter que carregar suas dores sozinho. E isso vai proteger a gente do engano. Isso vai proteger a gente dos abusos. Isso vai proteger a gente de heresia. Isso vai proteger a gente de um tanto de coisa. E o mais legal é que isso vai preparar o ambiente para um avivamento. Glória de Deus vai vir em um lugar que não tem amargura, que não tem ira e nem contenda, onde não tem calúnia, onde os problemas são resolvidos na luz. O Espírito Santo ama repousar em lugares assim. Vamos ficar de pé, vamos orar. % do povo de Deus
estão dentro de estruturas muito rígidas, muito pesadas, difíceis de serem mudadas. Mas o povo de Deus está lá dentro. O que significa que Deus tem um jeito de mudar isso. Ele vai mudar isso. Talvez o Desescope seja um grande paradigma. É uma mega igreja. Não é uma igreja de 100 pessoas. E o Douglas está se abrindo para mudanças porque ele está percebendo. E existem muitas outras igrejas bem grandes que estão também do jeito que está, não pode ficar. Nós precisamos de uma reforma. Nós precisamos rever muita coisa. E a gente precisa ter coragem de mexer em coisas que são um pouquinho. Vai levantar poeira, vai levantar tijolo quebrado, vai. Mas o Senhor vai nos dar graça. Ele prometeu que Ele vai voltar para ser admirado nos santos. Ele prometeu que Ele vai receber glória na igreja. A igreja vai glorificar Jesus e a igreja vai chegar em um nível que ela... Rapaz, tá maneira essa brincadeira, hein? A igreja vai entrar em um nível que ela vai se tornar gloriosa. A gente olha para a igreja hoje e fala assim: nossa Deus, vai demorar, hein? Mas o Senhor faz em 5 segundos o que a gente passa 50 anos tentando. Ele toca o coração de pessoas e muda na hora. Ele é poderoso. E a igreja é dele, está na mão dele. Ele é o cabeça, ele é o noivo, ele é o rei. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o pastor da igreja. Glória a ele na igreja, glória a Jesus na igreja. Quero te desafiar, meu irmão, a pedir a Deus que te dê um espírito de construtor e que Ele te liberte do espírito de consumidor. Que você seja alguém que coloca os ombros debaixo do peso, fala: vamos carregar isso junto. Das pessoas mais simples, sabe? As mais eruditas, todas fazem parte da construção. Já parou para pensar numa senhora que talvez não é uma teóloga, uma pregadora, mas que sabe fazer um bom bolo de laranja? E ela convida outras senhoras para comer um bom bolo de laranja. E ali elas podem compartilhar coisas da idade delas. E orar umas pelas outras. Não precisa ser evento, que tudo a gente vira evento. Chá de mulheres. Ah, não. Precisa ser chá de mulheres. É a vida só. Fiz um cafezinho aqui, quer vir aqui? Bolinho de laranja, aqueles que é molhadinho com suco de laranja. Um cafezinho, vamos conversar um pouco. E aí daqui a pouco as mais velhas começam a chamar as mais novas. Tem uma geração de menina que não sabe segurar uma vassoura, não sabe temperar um feijão, não sabe nem o que é panela de pressão. Como que vai casar? Viver de marmita o marido, de miojo. É assim, Tito 2 fala isso. As mulheres mais velhas ensinam as mais novas a amar seus maridos e a cuidar bem da casa. Está na Bíblia. Tem um pão que está lá na Bíblia. Mas a gente prefere fazer conferência. Conferência é caro. Cansa. A coisa precisa voltar a ser mais orgânica. O Espírito Santo vai dar graça no ordinário. Lá no Rio, os grupos se reuniam para dar um dia de spa para uma dona de casa. Estava estressada.
Não era do caixa da igreja, era o grupo caseiro. Vamos abençoar ela no aniversário dela, vamos deixar ela fazer massagem, vamos abençoar ela com o marido para um jantar. Isso é vida em comunidade. A gente passa a servir uns aos outros, amar uns aos outros visceralmente. Minha oração essa noite é: Senhor, levanta os construtores. Levanta os que vão edificar a igreja de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Jovens, velhos e crianças, casais, solteiros. Senhor, cada um aqui tem um dom, pelo menos um dom tem. Eu oro para que você ative esse dom, Senhor. Dom de misericórdia, dom de compaixão, dom de serviço, dom de liderar, dom de administrar. Senhor, vem sobre o seu povo. Levanta a sua igreja em Novo Horizonte, levanta essa comunidade aqui. Eu sei que os pastores dessa casa estão atrás de algo. Dá a eles a visão, a planta da casa de Deus. Dá a eles a visão de Cristo sendo suficiente para a igreja, para a família. Nos liberta, Senhor, desse espírito de celebridade, de consumo. Nos leva a um lugar de arrependimento, Senhor. Tanta negligência com os nossos irmãos, de tanta negligência com o próximo. Restaura a sua igreja, Senhor. Restaura o seu povo. Restaura a sua casa. Você está vindo, você está voltando. Você prometeu que a noiva seria madura, que o corpo de Cristo seria maduro. Faz isso, Senhor. No nosso meio, nós te pedimos em nome de Jesus.